Olá, muito bem-vindos. Eu sou a taróloga Natália Andrade, do site Baralho Cigano Brasil, que tá passando aqui embaixo para vocês. Se você está aí assistindo, já vai deixando seu curtir, se inscrevendo nesse canal e já começa falando isso, senão depois você esquece. Aí você não colabora para esse vídeo aumentar a popularidade, para esse canal crescer cada vez mais. Nós estamos já com mais de 1.800 alunos, na verdade é um pouco mais, mas a gente arredonda, e eu arredondo para baixo, porque eu sou uma pessoa de metas, mas a gente já tem mais de 1.800 alunos, muito conteúdo legal aqui do canal, conteúdos lá no blog do site também, que você pode entrar gratuitamente para ver, além, é claro, de mais de 8 cursos para você escolher que curso você quer fazer, que está lá no site, e se você quiser uma consulta comigo, também acessando o WhatsApp que está passando aqui. E hoje a gente está junto, para quê? Para falar de um assunto que eu achei extremamente interessante. Você fala assim, como assim verdade nas cartas? Hoje eu vim aqui para abrir o jogo, para falar assim coisas que às vezes eu não chego aqui no canal e não faço isso tanto, que é trazer dia a dia, rotina, coisas que eu vivencio. E eu quero trazer isso um pouco mais no canal. Então a gente vai falar sobre algumas coisas bem interessantes, sobre desigualdade de clientes, perfis de clientes e valores que normalmente se cobre e tudo mais. Mas eu não quero falar só sobre isso, eu quero trazer um pouco de experiência de vida que às vezes eu sinto que falta em algumas situações, para vocês enxergarem algumas coisas, para a gente refletir e para quem sabe a gente fazer mudanças no mundo e tudo mais. Enfim, eu quero que esse canal tenha também esse ar, né, de transformação, assim como as minhas aulas lá no curso transformam tanta gente. Eu já recebo tantos depoimentos de alunos falando: as aulas do curso transformaram minha vida, porque elas sempre tiveram esse intuito. E daí, um tempo para cá, eu trouxe muita aula, aquelas aulas mais rotineiras, né? A carta tal, a carta não sei o quê, e agora eu quero trazer de novo esse olhar de vida, que eu acho que vai agregar muito para você. Então, vamos começar com os assuntos. Primeiro, eu quero contar algumas coisas, porque assim, a gente está aqui num bate-papo e eu quero dividir, né? Eu estou num processo aí muito de autoconhecimento físico, porque assim, eu estou sempre no processo de autoconhecimento mental já há muitos anos, para crescer, para evoluir. Tive fases que eu estava extremamente mal há muitos anos atrás, depois fui ficando bem. Então também já tive fases, né, com o psicológico abalado, e aí fui melhorando e tudo. E aí chegou num processo mental que eu estava me sentindo muito bem, mas eu não estava bem com o meu físico. Só que é difícil a gente assumir isso. E hoje eu tô. E aí, para comemorar esse momento que eu estava num processo bom com o meu físico, que ainda tem algumas metas, quem me acompanha no Instagram, aliás, se você não acompanha, entra lá, é taróloga Natália Andrade, igual tá aparecendo aqui na tela, ó, para você aqui embaixo. Você entra lá e vai me achar também no Instagram. Quem me acompanha sabe que eu estou nesse processo, né, de cada vez emagrecer, de cuidar do corpo, de ficar ali com o projeto verão, né? Não é bem isso, mas deixar um corpo mais definido e tudo mais. E eu estou muito feliz com esse resultado e tudo que está acontecendo. Aliás, eu quero trazer aqui no canal algumas magiazinhas que eu fiz e coisas também. Se você tem interesse em saber sobre magia para emagrecimento, para cuidados, também para esse processo de valorização, de autoestima, coloca aqui embaixo. Eu quero nos comentários, que eu vou saber que você está interessado. Quem sabe aí não tem outras coisas mais que esse eu quero vai favorecer. Então, coloca aqui, hein? Se você tem interesse. Então, eu estava nesse processo e falei assim, olha, dentro desse processo, eu acho que eu preciso de mais algumas coisas para me sentir bem. E uma das coisas que eu me privei por muito tempo foi viajar, né? Por vários motivos. Antigamente, porque os recursos eram mais limitados. Depois que eu comecei a trabalhar como taróloga, né? As coisas melhoraram também. E todo mundo sabe essa história também básica de melhoria minha, de evolução nesse processo. Eu comecei a poder fazer isso, mas teve pandemia, aí depois a gente teve um processo da minha empresa crescendo, né, de alguns estudos que eu fiz também me limitaram, algumas aquisições que eu fiz materiais também que me limitaram, porque aí eu tinha projetos, né, grandes, de coisas maiores, e a viagem foi ficando para depois. Falei, não, mas chega disso. E um lugar que eu queria muito conhecer, e eu não conhecia, era a capital do Rio de Janeiro, porque eu já conhecia outros lugares, como Paraty, por exemplo, mas eu não conhecia a capital em si. Eu falei, poxa, eu quero conhecer os pontos turísticos, né? E aí eu marquei uma viagem para o Rio de Janeiro com uma excursão que, por sinal, eu não indico a empresa, não foi tão legal, mas o ir para lá e os lugares turísticos eu gostei muito. E é desse assunto que a gente começa. Eu fui primeiro esperando um Rio de Janeiro com muito medo. Por quê? Porque eu ouvia de todos, muito cuidado, muita atenção, carregue tudo, preste atenção em tudo, você vai ser assaltada, você tem que ir com excursão, e aí foi por isso que eu fui com excursão, porque sozinha pode ser muito perigoso, e aí se você for sozinha, você vai ser roubada, ai, 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 ai. Eu falei, não, então eu vou com uma excursão, que vai ter um monte de gente, todo medo, né? Bom, desmistificando um pouco,
Eu vejo São Paulo muito parecido nesse sentido com o Rio de Janeiro, nas ruas, enquanto você está nas ruas, eu quero lembrar isso, que também tem que tomar bastante cuidado. Você está no metrô, se você está no centro de São Paulo, exige o mesmo cuidado. Nos pontos turísticos, tranquilo, tá? Então, assim, não, pontos turísticos você consegue, claro que você vai ter atenção, mas tem que ter atenção em qualquer lugar. Mas você consegue ir numa boa, tem segurança, as pessoas não estão ali com esse foco, tem gente de outros países, de outros estados, o olhar é outro. Agora, na rua, fica esperto, é claro, mas aí você fica esperto em qualquer lugar, né? Inclusive, aqui do lado da minha casa tem que ficar esperto. No centro da onde eu moro, tem que ficar esperto. Se for para outro lugar, tem que ficar esperto também. Então, eu não vejo tanto problema assim. E foi muito legal, os pontos turísticos lindos, voltaria, adorei a energia do Rio de Janeiro, mas o assunto que eu quero falar é muito interessante, é o da capa aqui, que você que entrou no vídeo, a gente já começa esse assuntinho. Que foi um show que existiu lá no Rio de Janeiro, né, em 2023, para você que está vendo esse vídeo, já passou essa data, que foi um show do Alok, que é super conhecido, né? E ele fez um show em Copacabana, na frente do Copacabana Palace, porque o Copacabana Palace estava completando 100 anos. Então, o Copacabana, em conjunto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, fizeram esse show gratuito, né? E o show dele costuma ser um show mais caro, né? Mais difícil aí de ter acesso. E o que aconteceu? Lotou de pessoas, né? Eu até fui à tarde, vi como era o palco, andei por Copacabana pela praia e já estava um pouquinho tenso, mas estava tudo ok. Voltei para o hotel que eu estava. Aí eu fui para um barzinho, né, e tal, foi bem bacana. E aí depois disso eu falei, vou no show, né? Aí já tinha começado o show, eu falei, vamos lá. E foi muito interessante esse momento de decidir no show. Primeiro que eu não levei nada, porque eu sou uma pessoa que sabia que aí num show era muito arriscado levar um celular, levar as coisas. Então eu não levei nada. Eu estava de saia, com uma blusinha, e a única coisa que eu tinha no meu bolso era um negocinho, uma caixinha de bala, tipo house, assim, uma caixinha de house dentro do bolso que era quadrada. E era a única coisa que eu tinha. Eu não levei dinheiro, nada, porque estava muito próximo do hotel e eu não pretendia beber nem fazer nada disso no show. E também não queria correr risco de perder nada, de roubarem nada. Então, eu não levei nada de nada. E fui para o show. Fui com mais uma pessoa, né? Que a gente estava ali e tal, uma menina que inclusive eu conheci na excursão. A gente falou, vamos juntas por segurança e tal, e a gente foi. Quando a gente estava chegando no show, a gente começou a ver, aí eu comecei a perceber o quanto estava sinistro. Eu acho que isso é muito legal da gente falar. Se vocês viram reportagens pós o show, vocês viram falando da violência que foi esse show. Mas é indescritível o que eu vou contar aqui. Então, o que eu vou trazer é realmente sinistro. A gente foi entrando e primeiro a gente vê muita gente diferente, muita gente que eu posso dizer assim, que estava perdido. E aí eu vi muito anúncio de vendas de droga falando, o que já me surpreendeu, porque mocado eu vejo em qualquer lugar, as pessoas vendendo a droga de forma mocadinha, mas ali não, estava sendo anunciado cigarro ou maconha, né? Nem sei, tomara que o YouTube não bloqueie por eu usar essa palavra, mas era anunciado, né? Cigarro ou tananã, sabe? Era o tempo todo falando ali, e aquilo já me chamou a atenção. Aí a gente foi chegando mais perto, um pessoal muito bêbado, muito drogado, né? Uma coisa bem complicada. E conforme a gente foi chegando mais perto, a gente percebeu que eram arrastões acontecendo o tempo inteiro. Isso foi no começo do show, tá? Não no final. Então passavam várias crianças e adolescentes, a grande maioria, não adultos, não acima de 25 anos, menos de 25 anos, menos de 20, eu até diria. E muito adolescentezinho, de 14, 13, 12, 10. Eles passavam olhando e depois passavam mais 2 ou 3 pegando as coisas. Qualquer coisa. E aí, sim, vale para uma correntinha, vale para um celular, vale para uma carteira, vale para qualquer coisa que eles achassem. E a gente percebeu isso. Só como não estávamos com nada, não foi uma grande preocupação. Porém, tinha essa sensação de medo das pessoas, essa energia e essa sensação de ver a desigualdade acontecendo ali de uma forma muito grande. O que aconteceu é que nós temos, né, as comunidades do Rio de Janeiro, eles desceram, só que eles desceram não com o intuito só de curtir o show, mas de muita coisa ali para ferrar mesmo, para ser um negócio absurdo. Tivemos mais de 1,5 milhão de pessoas nesse show. E olha,
eu sei que as estatísticas podem não mostrar isso num Google da vida, mas eu diria que 10 mil, 20 mil estavam ali com outros intuitos bem negativos, porque era muita gente, de uma forma que eu nunca imaginei ver acontecendo. E aí começou a ter brigas, empurrões. E na nossa frente aconteceu uma grande briga em que uma menina caiu no chão e aí começaram a bater e teve uma espécie de espancamento. E aí eu tive que falar para a menina que estava comigo: ei, vem para cá, vamos embora, sai para o outro lado. E eu comecei a ver a coisa ficar tensa e ao mesmo tempo aquele empurra e pessoas querendo pegar as coisas. Um cara enfiou a mão na saia no bolso da saia para pegar essa caixinha, achando que poderia ser um celular. Quando ele viu que era uma caixinha, deve ter se decepcionado. E eu não sei como ele colocou a mão ali, porque era um bolso bem pequeno, assim, sabe? De ladinho. Realmente é muito expertise, né? E aí, só que assim, de um nível em que você não andava 1 metro sem ver alguma coisa. De roubo, de assalto, de pessoa desesperada, de gente bêbada, de gente drogada, de gente brigando. Aí a gente falou, não, vamos voltar. E aí a gente foi voltando para o hotel sem poder aproveitar ali o que estava acontecendo. E nessa volta, um menino quase bateu nessa menina que estava comigo só porque ela esbarrou nele, né? De uma forma um pouco forte, porque ela estava querendo passar rápido, mas ele não tinha por que ficar tão agressivo. Quase ela apanhou. Ela roubaram a correntinha dela, que eu avisei para não ir. Eu ainda falei para ela, não vá com a correntinha, mas ela esqueceu de tirar e foi roubada. Mas até aí ela já sabia que isso podia acontecer porque ela tinha sido avisada. E aí eu comecei a ver essas tensões, e aí nesse um pouquinho mais à frente, muito difícil de passar, muito lotado, pessoas muito alteradas. Eu sabia ali que ia dar besteira, né? Claramente. E aí, quando a gente foi chegando um pouquinho mais para frente, eu vi uma criança de uns 10, 12 anos, que também fazia parte dessas que estavam roubando, passando com o lanche, comemorando muito que tinha ganho o lanche, e aquilo me fez pensar também que cada um que está ali, eu não estou justificando alguém roubar, alguém furtar, alguém machucar o outro, não, mas é da desigualdade que a gente vive. Aquilo me marcou, aquele menino correndo, e foi até a menina que estava comigo que comentou: olha o que está acontecendo, olha o que ele está comemorando, e aí aquilo me mexeu, e ver aí passando de novo pelas pessoas vendendo, né, cigarros, né, não sei o que, e anunciando também, né, entorpecentes ali, e só que de forma aberta, falando alto, berrando, e policiais perto, né, e ninguém nem aí. E com certeza ela não tinha só uma ervinha, ela tinha muito mais que aquilo, né? Ela não ia anunciar todos os itens que ela deveria ter ali. E, enfim. E aquilo foi uau, né? E me surpreendeu ver esse nível acontecendo. Só que assim, eu relatando aqui, é impossível descrever o que eu vi. E vocês viram ali, mais de 500 pessoas presas. Tinha para 10 mil, 20 mil para serem, tá? Presas ali, sem dúvida nenhuma. E eu não estou exagerando, tá? Talvez seja mais. Então, assim, foi surpreendente. E aquele nível de desigualdade me chamou a atenção. Eu falei, eu não posso chegar, ter um canal de YouTube e não falar sobre essa desigualdade. Eu não estou falando da desigualdade que tem no Rio de Janeiro, eu estou falando da desigualdade que a gente vive. Por quê? Porque no nosso dia a dia, talvez a gente não perceba o quanto. Mas Natália, eu vivo numa comunidade, eu sei da desigualdade. Ou Natália, eu conheço, eu sei essa realidade. Pois é, mas a gente está acostumado com uma realidade que a gente vê um furto aqui, outro ali, alguém que conta, um assalto, um roubo, alguém que você ficou sabendo de uma situação, mas não tudo aglomerado junto, e você vendo o quanto o ser humano faz, o quanto aquilo é triste. Depois disso, eu vi muitas reportagens e vi o quanto existe um planejamento, e houve arrastões muito fortes no Rio de Janeiro. Pessoas dessa excursão que ficaram no show sofreram, inclusive, agressões físicas, foi bem triste, mas o grande ponto não é só isso, é pensar o quanto a gente está vivendo e onde o ser humano é capaz de ir. E aí, com base nisso, eu falei, eu vou trazer esse tema para que você reflita sobre a sua capacidade de fazer alguma diferença de alguma forma e, ao mesmo tempo, você reflita as suas condições, que provavelmente, se você está assistindo esse canal, você tem uma internet para ver, você tem a tua casa, provavelmente você tem o teu trabalho, o teu alimento, né? Valorizar e, ao mesmo tempo, entender o quanto tem gente que está em situações muito mais desfavoráveis do que você, né? E vamos refletir sobre isso e vamos ver o que a gente pode fazer, nem que seja um pouquinho. Se cada um fizer um pouquinho, talvez a gente faça a diferença. E esse pensamento eu quero que você traga para as suas consultas, porque é importante você saber que vai ter gente aí entrando já nesse nível de desigualdade, falando de desigualdade de clientes, vai ter pessoas que vão chegar para você e que não vão ter o valor que você cobra. E aí, o que você vai fazer? Qual vai ser a tua atitude? Né? E que perfil que você vai atender?
E essa desigualdade, como você lida? Eu, Natália, tenho a minha forma de lidar. Eu tenho meus valores estipulados, eu sigo eles, independente de qualquer situação, porque não é um valor tão absurdo como não é um valor tão baixo assim, mas qualquer um consegue atingir esse valor, se juntar, se for o caso, né? Consegue pagar. Um brasileiro tem capacidade, se ele quiser. Até porque você não precisa consultar tarô toda semana, né? Ao mesmo tempo, eu tenho algumas coisas sociais no meu lado, né, da psicanálise, que eu tento fazer para ajudar do outro lado, que eu acho que é uma coisa que a pessoa precisa de forma mais rotineira, semanalmente e tudo mais. Então, eu tento balancear. Isso falando profissionalmente, a gente tem que fazer diferença além do nosso profissional. É muito importante você ter isso em mente, porque eu ouço muita gente falando: eu vou mexer com tarô, estudar tarô, baralho cigano, carta cigana, enfim, estudar oráculos para atender e fazer diferença na vida das pessoas e fazer caridade. Peraí, você está cobrando, não é caridade. Faça caridade real, que é você recebe seu dinheiro e vai ajudar uma ONG, ou você vai criar uma ONG, ou você vai ajudar de alguma forma, alguma família, alguma pessoa que precisa, ou não só necessariamente financeiramente, mas com atitudes, com ações, né? Isso é caridade. O profissional é fazer diferença na vida do outro agindo profissionalmente, igual um médico faz, igual um dentista faz, igual um psicanalista faz, igual um professor faz, igual um advogado pode fazer, um defensor público, um promotor, um juiz, ou qualquer outra profissão que vocês queiram, ok? E vale para um lixeiro, para uma diarista, não importa, né? Tudo isso faz diferença. Uma enfermeira, enfim. Todas as profissões fazem diferença. Todas têm o seu valor. E aí é fazer isso, é fazer diferença. Algumas a gente percebe mais mexer com a vida da pessoa, como, por exemplo, a psicanálise, ou como, por exemplo, a medicina, ou, por exemplo, um dentista, ou, enfim, profissões que vão mais direto ao corpo, à mente, mas não quer dizer que as outras não estejam colaborando com o mundo, né? Até porque como a gente seria se não tivessem lixeiros para tirar os nossos lixos? Nós estaríamos vivendo no meio disso, né? Então, vamos pensar que existem essas desigualdades de clientes, mas você não é obrigado a se moldar ao seu cliente financeiramente. Porém, você pode ter opções, por exemplo, de consultas, como eu tenho. Eu tenho a minha mini consulta. Aliás, se você tem interesse, são 3 perguntas, né? E tem um valor mais acessível para você conhecer meu trabalho e porque às vezes você não tem para fazer uma consulta completa de 1 hora e tá tudo bem. Assim como você pode, né, trabalhar isso de outras formas, como você quiser lidar, mas vai ter essa desigualdade social. Porém, não é social, só social. Ela tem a desigualdade cultural e a desigualdade também de conhecimentos intelectuais. Então, uma pessoa menos inteligente de uma mais? Mas tem pessoas que são mais inteligentes para coisas braçais e outras, por exemplo, para matemática. Outras são mais inteligentes para aspectos de humanas, outros para científicos. Então, são vários tipos de inteligência também, outros para inteligência esportiva. E aí, como você lida também falando sobre os assuntos daquela consulta com aquela pessoa. Você tem que ter aí também um pouquinho de sabedoria de começar a conversar com a pessoa e perceber esse nível cultural e também esse nível de inteligência, para que você saiba falar na linguagem da pessoa. Então, isso vai fazer diferença. Por isso, analise um pouco quando você lida com uma pessoa e tem aula lá no curso falando sobre como fazer, né, essa tratativa de atendimento. A gente tem aula para pensar no atendimento, ele tem que ser pensado para ter qualidade. Você vai ter aula disso lá no curso. A gente, lá no curso de tarô, por exemplo, a gente vai até a parte profissional. Então, se a gente tem um módulo falando disso, reflita sobre isso, o como você lida com cada pessoa, com o nível cultural que ela tem, com o nível de sabedoria, o nível de inteligência, a idade, a forma de falar, faz toda a diferença. Não quer dizer que você vai mudar a tua forma de falar, mas também tem que adaptar o outro para que ele seja compreendido. Na carta que você tira, a pessoa tem que entender, senão sua consulta não serve para nada. E isso, dessa desigualdade social faz diferença, dessa desigualdade cultural também, porque tem pessoas com mais oportunidade e menos de estudo, de conhecimento e de vida, né? E países também, culturas de locais, né? Então, geográficos, é muito importante. Então, vamos prestar atenção nessa desigualdade de clientes, né? Nessa forma de lidar com os clientes. Falando nisso, a gente entrou nessa de desigualdade de perfis também, né? A gente vai analisar o perfil feminino diferente do perfil masculino quando a gente atende, né? Isso faz muita diferença. O como você lida com a forma de falar. Não é generalizando, ok?
Tem exceções, mas normalmente o homem traz uma consulta de uma forma um pouquinho mais racional, a mulher traz um pouco mais sentimental, porque são características. Pode, às vezes, não ser assim, mas no geral é. Então você já tem uma noção, né? E aí você vai conversando e vai vendo esse perfil para você se adaptar também. Tenha isso em mente, você se adapta ao teu cliente. E se adapta ao teu cliente sendo um tarólogo, sendo um professor, sendo um atendente de farmácia, um atendente de loja, sendo um atendente de call center, você vai se adaptar ao teu cliente, ok? Isso é bem importante. E aí, falando de valores cobrados, que é a pergunta que todos me fazem. Natália, como que eu faço para definir quanto você cobra? Como que eu faço? Bom, primeiro vamos lá falar sobre isso, né? Você quer saber meu valor? Vai lá no site. Por quê? Por que eu não vou passar aqui o valor que eu cobro hoje? Se você me chamar no WhatsApp, eu vou te falar o valor que eu cobro hoje. É só entrar aqui e me chamar. Mas eu não vou deixar gravado nesse vídeo, porque se a pessoa estiver vendo daqui um mês, pode ter mudado. Daqui um ano, pode ter mudado. Então, no meu site sempre está o valor atualizado. Entra lá. Se você entrar, você vai ver que no menu tem atendimentos. Desce a página um pouquinho, você já vai ver o valor que eu cobro. Ok? E aí você me chama no WhatsApp já sabendo. Agora, não quero entrar no site, quero saber direto. Só me chamar no WhatsApp e perguntar, que você vai ver. Inclusive, tem sempre promoções e tal rolando. Então, chama no WhatsApp. Então, o meu é fácil. Entrou no site, você vê, super acessível, não escondo nada de ninguém, só não vou pôr no vídeo para não ficar desatualizado. E aí a pessoa fala, mas eu vi que era tal valor. Mas você viu o vídeo de 10 anos atrás, daí não adianta. Então, entrem para ver. Agora, como que eu faço? Eu estou iniciando. Vamos entender que o valor de quem está iniciando vai ser diferente do valor de quem tem uma experiência de mais tempo. Mas não quer dizer que o tempo de experiência aumente tanto o valor assim. Tem gente que cobra absurdos para abrir cartas. Eu, por exemplo, não faço isso, porque eu tenho um intuito social e, ao mesmo tempo, eu não quero cobrar absurdos, eu não tenho por que fazer isso. Eu quero que seja acessível à grande maioria das pessoas. Isso me atrai mais clientes e é como eu lido com o meu público. Agora, como que é o teu público? Essa é a pergunta que você vai fazer. Claro que no começo você vai cobrar menos, vai, mas também não precisa cobrar R$ 5, entendeu? Não é isso, é saber direcionar o teu público. Que público que você atende? Você vai atender, vamos supor, eu tenho alunos que abriram fisicamente um local. Aí eles abriram num bairro, vou dar um exemplo, não é o caso, mas abriram num bairro extremamente simples, extremamente pobre. Ele vai precisar se adaptar àquela realidade daquele bairro. Ah, não, eu abri, sei lá, no Morumbi, em São Paulo, que é um bairro que a gente sabe que é nobre. O valor vai ser proporcional a quem você está atraindo? Ah, Natália, eu trabalho online. Qual é o público que você atinge? E como que você sabe quem você atinge? Quem te segue, quem te curte, que tipo de pessoas estão chegando? A hora que você faz um anúncio ou a hora que você se divulga, como você se divulga? Você se divulga em grupo? Você se divulga como? Né? A partir do momento que você se divulga, divulga na faculdade. Ah, tá bom. E quem é esse público? Qual é a faixa de idade desse público e quanto esse público ganha? Quanto que esse público está disposto a pagar? É isso que você precisa saber, para você saber o quanto você vai cobrar, ok? Então, é assim que você define. Lembrando que no começo, eu sempre falo, fale que é teu início, porque se você tiver algum erro, você não vai ser culpado, vai ficar uma coisa horrível. Se você não ainda está na fase de cobrar, faça como um estágio não remunerado, que a gente faz. Vou abrir para você só para testar, né? Faz isso com os amigos, com as pessoas próximas, para você poder fazer esse processo de conhecimento, ok? Não tenha vergonha de dizer estou aprendendo ou estou iniciando, né? Isso não é um problema. Eu fiz muito isso. Eu comecei a mexer muito nova, não era minha profissão, não era o que eu fazia ainda, mas eu falava, estou começando, não sei muito bem ainda, estou aprendendo. E depois, com o passar do tempo, eu falava, não é minha profissão, não era minha profissão. Então eu falava, é um extra, é uma coisa que eu não faço para todo mundo, eu recusava pessoas, até que se tornou minha profissão, uma coisa que eu amo, que eu gosto, que eu quero vivenciar. E a partir do momento que se tornou minha profissão, eu defini valores, eu estabeleci isso. E você tem que ter essa sabedoria de conhecer quem é teu público. Eu tenho um público bastante variado, e é por isso que eu tenho uma média de valores que se encaixa muito no mercado. Eu costumo encaixar para tanto perfis, né, com mais recursos financeiros como com menos. Por quê? Porque eu tenho um público variado, porque eu tenho cursos que atingem um público até mais simples, porque meus valores são sociais, assim como eu tenho pessoas que gostam do curso pela qualidade que o curso oferece, a quantidade de informações, conhece o meu perfil e vê que é um perfil que eu busco estudar, que eu busco crescer, que eu busco conteúdo de valor, e aí a pessoa, não importa a classe social, também quer. Então, eu tenho pessoas de outros países que também vão aderir ao curso, que têm mais recursos financeiros, assim como brasileiros que gostam de, para autoconhecimento, aprender tarot baralho cigano e não vão ser profissionais, e que estão ali
porque querem e que têm recursos financeiros muito melhor do que eu, né? E que estão dispostos a pagar qualquer valor por uma consulta. E aí eles pagam o mesmo que uma outra pessoa. E isso é muito importante também, que você não diferencie a pessoa, né? Se você estabelece um valor de consulta, não vai ser para um valor, para outro, né? Tenha aí a consciência de cobrar o mesmo. Isso é bem importante, tá? Faz toda a diferença também. E fidelize os teus clientes aí com estratégias. Eu sempre fico aí uma dica a mais para você. Falando tudo isso, né? E desabafei, coloquei para fora. Eu quero trazer mais vídeos desse jeito. Se você gosta de vídeo desse jeito, comenta aqui, eu gosto. Escreve aí, eu gosto, para eu saber que você quer mais vídeos desse tipo, em que eu trago conteúdo, mas ao mesmo tempo eu falo de coisas importantes da nossa vida, para que a gente reflita e realmente possa fazer diferença no mundo. Faça diferença no teu mundo, nem que seu mundo seja pequenininho, com poucas pessoas em volta. Faz diferença nessas pessoas, faz diferença isso aqui, que você já vai ver que de aqui, a gente faz um mundo melhor. E eu espero que você aprenda muito tarô, muito baralho cigano. Te espero lá no curso e no grupo de alunos. Ó, entra aqui para você se inscrever, baralhociganobrasil.com.br. Lá tem todos os cursos. E para me chamar no WhatsApp, tá aqui passando também, já chama. E entra lá no Instagram, né? Porque tá aqui também o nome, Taróloga Natália Andrade, para a gente poder ter uma comunicação mais direta. Por quê? Porque aqui eu trago aulas semanais, mas lá eu estou quase todo dia pondo story, post, conversando, né? Tendo uma interação legal com você. A gente se vê, até a próxima aula e deixa seu curtir, se inscreve e compartilha esse vídeo. Até lá, tchau!